Olá, gente, tudo bem? Esse é meu primeiro teste, gravando para vocês uma aula. A aula passada, primeira coisa, como vocês estão? Bom dia, boa tarde. É meu primeiro vídeo, eu não sei se o som tá bom, a luz com certeza não tá boa, porque eu só posso gravar na hora que o Max me deixa gravar, porque eu tô sozinha com ele aqui, então é muito difícil gravar com criança em casa. Então a luz vai ser um pouco prejudicada, eu espero um dia gravar com ele, mas só se essa quarentena durar mais ou menos 10 ou 11 anos para ele ter maturidade para entender. A aula passada, vocês viram que a gente estudou o Max Weber, certo? Não estudamos Max Weber, estudamos um conceito em Max Weber. Hoje eu vou falar para vocês sobre um livro dele, e eu não vou conseguir olhar para a câmera o tempo todo porque eu tô olhando a nossa aula e olhando para vocês. Eu não consegui gravar na mesma câmera do meu computador, eu tô gravando com o meu iPad. Para esse vídeo não ficar muito longo, quero que vocês entendam primeiro que esse vídeo é um teste, ele não tem a nossa aula completa, ele é um resumo da matéria. Vocês vão precisar olhar no PDF não, no documento de Word que eu vou colocar junto para vocês, junto com esse vídeo, mas eu peço que vocês não fiquem só com esse vídeo para entender o que eu vou falar, para pesquisar, que a nossa aula não seja apenas esse vídeo e pronto. Vocês vão ter esse vídeo, vão ter uma atividade, uma tarefa e vão ter um arquivo para ler, tá? Nada muito extenuante, nada muito longo. Mas bom, então a gente vai falar sobre capitalismo e o protestantismo, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de Max Weber, não mais de Marx, tá? Aqui nós estamos falando de Weber. Bom, a gente vai falar, primeira coisa interessante, né, importante para se falar, ao contrário do Marx, a gente vai falar aqui do Max Weber, que ele não tem nenhum problema com o capitalismo, tá? Muito pelo contrário, ele enxergava no capitalismo, enquanto o Marx enxergava na exploração do capitalismo, na exploração do proletariado pela burguesia algo ruim, o Weber vai entender que, na verdade, o capitalismo é um ideal. O capitalismo deve promover uma racionalização do trabalho, do dinheiro. Então, para que vocês não confundam, tá? A gente não está mais trabalhando com uma crítica ao capitalismo, a gente está trabalhando com Max Weber. Ele vai entender o capitalismo de outra maneira. E ele fala de algo. Vocês lembram que quando a gente teve a nossa aula sobre Marx, as nossas inúmeras aulas sobre Marx, eu pedi para vocês compreenderem alguns conceitos tais como proletariado, burguesia, aquelas frases famosas que a gente deixou grifado no nosso PowerPoint, que eu falei para vocês, olha, uma questão do Enem em que a gente se deparar com alguns conceitos, não precisa pensar duas vezes. Falou de proletariado, falou de burguesia, de luta de classe, está falando de Marx. A mesma coisa eu peço que vocês observem, que existe um vocabulário típico, uns conceitos que quando vocês ouvirem, vocês devem associar rapidamente a Weber. Isso facilita muito para a resolução de questão, tá? Então, essas palavras novas que vão entrar no nosso vocabulário falando de Weber são racionalização, trabalho, protestantismo, prosperidade, riqueza. Então, o Weber acreditava que o capitalismo se originava com um ideal, uma espécie de espírito capitalista. E a partir daí, o sistema iria ser constituído, na prática. Depois a gente vai ver em outra aula que a gente surge a noção, mas eu peço que vocês escutem pela primeira vez, de capitalismo, de administração, como ciência capaz de promover o crescimento do capital. Não se preocupem com isso agora, isso é para depois, mas eu quero que vocês escutem a palavra administração, tá? Então ele vai falar, eu vou falar agora sobre o livro mais importante, um livro icônico, muito importante, que é muito importante que vocês saibam, gravem o nome desse livro. É a Ética Protestante e o Espírito Capitalista. É esse o nome do livro. Ética Protestante e Espírito Capitalista. Vocês precisam reconhecer esse livro, essa obra, como sendo uma obra de Weber, tá? Não que isso caia exatamente assim no Enem, mas facilita muito que vocês identifiquem que essa é uma obra do Weber. Até porque o nome da obra já diz bastante sobre o que a gente precisa entender hoje, o nosso objetivo da aula de hoje. Vocês devem conhecer muito bem a expressão time is money, não é? Então, Weber também prestou bastante atenção nessa frase, nesse conceito famoso de tempo é dinheiro, time is money. Então, eu acho muito interessante que a gente trabalhe com essas ideias rápidas que todo mundo conhece, que vocês já conhecem, que são trabalhadas no senso comum, são faladas no senso comum o tempo todo,
Porque essas ideias acabam carregando conceitos, como a gente já viu na filosofia, conceitos da filosofia, conceitos da sociologia. Então, muitas vezes a gente está empregando um vocabulário, um conceito, uma frase que todo mundo fala por aí, e a gente tem um conceito da sociologia aí muito importante para aprender. E vocês podem pensar que eu estou apresentando para vocês algo novo, né? Mas provavelmente vocês já entendem, vocês já vivem o que eu vou falar para vocês hoje aqui, nesse resumo de aula, que eu não vou chamar isso de aula porque eu não sei como é que isso está saindo. Então, essa ideia do time is money, o Weber elaborou ele pegou esse conceito famoso, essa frase famosa, entendeu muito bem, olhou lá para a Inglaterra, olhou para os Estados Unidos e percebeu como esses países são prósperos, né? E a que se deve isso? Porque em alguns lugares o capitalismo floresceu, prosperou, alguns países se tornaram ricos e outros não. E ele entende que a chave do sucesso, a chave do impulsionamento, do desenvolvimento do capitalismo estava na religião. Então ele vai pensar assim, ora, peraí, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha foram países que prosperaram economicamente. Engraçado, esses países são protestantes. Então ele chega à conclusão de que o protestantismo carrega algo que faz com que esses países floresçam, economicamente floresçam, tenham sucesso. E ele entende dessa maneira, eu tô dando a ideia para vocês muito simplificada, tá? De que o protestantismo carrega alguma ideia no protestantismo impulsiona o crescimento. Então ele vai dizer que eu criei um roteiro aqui, porque vocês sabem que nas minhas aulas vocês conversam, me interrompem, então eu praticamente não sei dar aula sem ser interrompida. Então eu tô quase pedindo pro Max vir aqui para me ajudar a dar essa aula, porque eu não tô acostumada a falar sem interrupção e vocês perguntando as coisas. Então vamos lá. Então Weber elabora essa teoria no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é o nome do livro, guardem isso. Ele elaborou essa ideia afirmando que o capitalismo foi melhorando com as ideias do protestantismo. E já falei aqui da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são países que ele percebe que são prósperos, e ele entende que a religião fez com que o capitalismo fosse fortalecido, esses países tivessem se tornado mais ricos. E qual é o conceito que a gente tem em Weber, que é muito importante, e a gente também tinha em Marx, só que com outra leitura, é o conceito do trabalho, tá? O trabalho, para Weber, ele ganha um outro papel e um papel de muito destaque. Qual é o papel do trabalho? Através do trabalho, você gera riqueza, ganha dinheiro e você pode alcançar prosperidade, tá? Esse é outro conceito que a gente vai precisar gravar, é o conceito de prosperidade, e atrelar esse conceito sempre a Weber, tá? Numa questão de prova, etc. Bom, e aquela outra ideia, eu adoro trabalhar com essas frases, vocês sabem, aquela ideia de Deus ajuda quem cedo madruga. Essa ideia é famosíssima. Então, essa dá uma bela ideia do que o Weber estava dizendo. Vocês sabem que, ou não sabem, né? Vamos ver isso agora, que o protestantismo carrega a ideia de graça, de predestinação. A gente está falando de religião, tá? Predestinação. Se tem alguém aí na turma que seja protestante, a gente conhece muito... Eu já estou fugindo da aula em vídeo, olha que coisa maravilhosa. Mas vocês reparem que a gente tem essa... Vocês já ligaram em alguns canais de TV em que a gente observa algumas igrejas trabalhando com a ideia de riqueza, né? Então você vai ganhar muito dinheiro, ou então histórias de pessoas que foram muito bem sucedidas, ganharam muito dinheiro, estavam pobres e aí se entregaram a vida a Deus e ganharam muito dinheiro. Essa ideia da prosperidade, né? Que o calvinismo trouxe pra gente, essa ideia do trabalho, da prosperidade, quem trabalha bastante gera dinheiro. Isso, na verdade, é um recado de Deus, mostrando quão bem sucedido, quão você agrada a Deus trabalhando, certo? E o dinheiro que você ganha, ele na verdade é uma espécie de presente de Deus, você é um predestinado. A ideia de predestinação no protestantismo é muito forte. Então, se você ganha dinheiro, se você prosperou através do seu trabalho, então significa que você é um escolhido de Deus. Então, você provavelmente vai pro paraíso, sabe? Provavelmente não, né? Você vai. Se a gente tá falando aqui da religião. Então, essa ideia da predestinação. As pessoas já nascem predestinadas, né? Então, você pode saber se Deus está sendo agradado ou não por meio do seu sucesso e da sua prosperidade, tá? Prosperidade aqui. Essa é uma ideia que ajuda com que você queira trabalhar, certo? E prosperar. Prosperidade é um sinal de que você foi um escolhido, etc.
Então, vocês têm como perceber como o trabalho aqui ganha um papel importante através do trabalho que você ganha dinheiro e que você sabe se você está predestinado ao céu ou não. Então, a riqueza não é pecado. Vocês entendem? A gente que trabalha a tradição católica, a igreja católica, seja aquela quem dá ao pobre empresta a Deus, né? A ideia da riqueza como demoníaca. Essa é uma ideia que a igreja católica traz pra gente, a cultura da igreja católica traz pra gente. O protestantismo, ele vai na contramão. Ele diz o seguinte: a riqueza não é pecado, a riqueza não é um problema, pelo contrário, a prosperidade é um sinal de que sim, você está agradando a Deus. Por quê? Porque esse dinheiro é fruto do seu trabalho. Isso é um grande estímulo ao trabalho e o acúmulo de riqueza. Porque é para você acumular riqueza, é para você acordar cedo, trabalhar extenuantemente, acumular riqueza, não gastar em festa, não gastar com futilidade, não ficar indo à festa, trabalha, acumule riqueza. Bom, essa ideia faz com que você seja uma criatura de Deus, você é um homem de valor. Você trabalhando e prosperando, ganhando dinheiro, você agrada a Deus. Então, o homem que tem valor, o homem bom é aquele que trabalha muito, o máximo possível. Bom, resumindo, o homem bom trabalha e ganha dinheiro e não gasta com bobeira. Não preciso dizer para vocês que essa ideia da religião atrelada, obviamente, impulsiona o capitalismo, né? A gente está vendo aqui a maneira que Weber explica isso. E ele entende o seguinte, aquilo que eu já falei no nosso iniciozinho da aula. Nós já estamos aqui com 11 minutos. Assim que eu apresentei a aula, eu falei sobre isso com vocês. Que ele percebe que os países protestantes tiveram um sucesso econômico, enquanto os países católicos não foram tão bem sucedidos. E ele atribui isso ao protestantismo impulsionando sim o capitalismo. E ele está enxergando isso, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Ele está enxergando isso como algo... É algo bom. Ele não está demonizando o capitalismo, ele não está dizendo que, olha que ruim, o protestantismo estimula o trabalho e isso estimula o capitalismo. Não, ele está falando que isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Então, você trabalha, acumula dinheiro. Dinheiro não é demoníaco, dinheiro é algo de Deus, é prosperidade, é riqueza, acumula capital. E isso é uma coisa boa, não existe qualquer julgamento moral, pelo contrário, existe sim algo positivo em relação ao dinheiro e o trabalho e o acúmulo de riqueza. Não preciso dizer para vocês porque sim, seria algo positivo, seria uma ajuda ao capitalismo que a gente pensasse dessa maneira, né? Por isso Weber parece estar certo, não sei o que vocês, se vocês estão enxergando algum problema nessa linha de raciocínio. Então, o que seria a ética protestante? Seria uma maneira de agir, se comportar. Que maneira é essa? Entregando-se ao trabalho, acumulação de dinheiro. É o trabalho como maneira de aproximar-se de Deus. E o sucesso é uma medida do seu valor moral, né? Do seu valor como homem, como ser humano. Então, o resumo da aula que eu poderia fazer para vocês, assim, em 2 segundos, é um resumo bem fraco, mas são frases que talvez façam sentido para vocês, que é o time is money e Deus ajuda quem cedo madruga. A gente vai entender isso melhor. Isso foi só uma introdução e um teste, meu teste com a câmera. Graças a Deus o Max não veio aqui me atrapalhar nesses 14 minutos. E é só um resumo. Vocês podem falar comigo, vocês sabem o WhatsApp, e-mail, telefone, eu tô aqui. Beijo pra vocês.